Olá, alunos da Rede Municipal de Educação de Porto Feliz. Eu sou a professora Vanessa e estou aqui para mais uma aula de matemática do EMAI. Nós estamos na 15ª videoaula do EMAI do 5º ano e hoje nós vamos trabalhar da página 100 à página 105. O tema da nossa aula é polígonos. Mas o que é polígonos? Um polígono é uma figura plana fechada, formada por segmentos de retas chamados de lados. Vamos ver algumas características dos polígonos. Um polígono tem lados, vértices e ângulos. São figuras planas formadas apenas por retas, ou seja, não pode conter nenhum lado que possua curva. Um polígono não pode ter aberturas. E seus segmentos de retas nunca se cruzam. Os polígonos podem ser nomeados conforme o número de lados. Por exemplo, 3 lados, triângulos. 4 lados, quadriláteros. 5 lados, pentágonos. E assim por diante. Então, pegue o livro de vocês, do EMAI, na sequência 15, página 100. Atividade 15.1. Para essa atividade, eu preciso que vocês tenham em mãos um lápis de cor vermelho, verde, laranja e azul. Atividade número 1. Laura fez alguns desenhos e os ficou observando. Com base em sua observação, realize as seguintes tarefas. Então, olha lá os desenhos que a Laura fez. Ela fez os desenhos do quadro 1 e o desenho do quadro 2. Letra A. Algumas figuras do quadro 1 não são fechadas. Cubra as linhas dessas figuras usando a cor vermelha. Então, vocês vão pegar o lápis vermelho e vai observar aqui no quadro 1 quais dessas figuras não são fechadas. E vai cobrir com o lápis vermelho, vai contornar essa figura com o lápis vermelho. Então, vamos lá. Olhando aqui no quadro 1, existem 2 figuras que não são fechadas. Esta é a primeira e esta é a segunda. Tudo bem? Na letra B, algumas figuras do quadro 1 não são formadas apenas por segmentos de reta. Pinte-as de verde. Então, agora vocês vão pegar o lápis verde e vai olhar aqui nesse quadro 1 quais as figuras que não são formados por segmentos de retas, ou seja, tem partes que são curvas. Então, pintando as figuras nesse quadro 1, existem 3 figuras que não são formadas apenas por retas. Então, o círculo, essa meia-lua e esta outra figura aqui. Então, pinte essas figuras, porque elas têm partes que são curvas, não são formadas por segmentos de reta. Na letra C, em uma das figuras do quadro 1, os segmentos de reta se cruzam. Pinte-a de laranja. Então, olhando no quadro 1, a única figura que os segmentos de reta se cruzam é essa daqui. Então, a gente vai pintar ela de laranja. Letra D. No quadro 2, identifique as figuras que são fechadas
simples, sem cruzamentos e formados por segmentos de reta. Pinte-as de azul. Então, olha só, vocês vão pegar o lápis de cor azul agora. Nós vamos observar o quadro 2. Olhando aqui no quadro 2, quais são as figuras fechadas? Todas as figuras estão fechadas, são fechadas. Simples, sem cruzamentos. Todas as figuras não possuem segmentos de retas que se cruzam. E formadas por segmentos de retas. Todas são formadas por segmentos de retas. Não tem nenhuma que tenha parte que seja curva. Então, nós vamos pintar todas as figuras do quadro 2, porque todas elas são figuras fechadas, simples, sem cruzamentos e formadas por segmentos de reta. Figuras com as características das desenhadas no quadro 2 são chamadas de polígonos. As do quadro 1 não são figuras poligonais. Então, no quadro 2, todas as figuras são polígonos. E no quadro 1, não são. Página 101, atividade 15.2. Nessa sequência de atividade aí, nós vamos precisar de canudos, barbante e linha. Peça para a mamãe providenciar para você. Na atividade número 1, que tal construir modelos de alguns polígonos? Use canudinhos, barbante, agulha e tesoura. Corte cada canudo em 2 partes e passe a agulha com o barbante por dentro dos canudos. E em seguida, amarre as extremidades do barbante, sem deixar o canudo se dobrar. Então, vocês vão pegar o canudo, cortar em pedaços, do mesmo tamanho, e vão usar o barbante com a agulha para passar o barbante dentro do canudinho e assim formar, figuras. Com 3 colegas, combine que no grupo cada um construirá um polígono diferente do outro em relação ao número de lados. Neste caso, como a gente não está no ensino presencial, estamos no ensino remoto, nós vamos adaptar essa atividade. Então, você vai montar 4 polígonos para mim. E eles têm que ser diferentes em relação à quantidade de lados, tá? Depois de terminar a construção, discutam e respondam as questões. Então, depois que você terminar a construção dos seus 4 polígonos, você vai observar bem e vai responder as questõezinhas que vem aí. Letra A. Quantos canudos, no mínimo, são necessários para emendar? Voltando. Letra A. Quantos canudos, no mínimo, são necessários emendar para construir um polígono? Então, olha só. Quantos canudinhos são necessários para emendar e construir um polígono? Se eu tiver somente um canudo no barbante, ele não forma um polígono, porque a gente viu que o polígono são figuras fechadas, eu não tenho como fechar aqui. Se eu colocar 2 canudinhos aqui no meu barbante, se eu fechar, ele também não vai formar uma figura, um polígono. Então,
No mínimo, eu preciso de 3 pedaços de canudo para formar um polígono. Então, são necessários 3 canudos. Letra B. Quantos lados tem cada uma das figuras que foram construídas no grupo? Quais os nomes das figuras? Então, no caso, as figuras que você construiu, eu pedi para você construir 4 figuras. E aí, você vai colocar aí, vai completar essa tabelinha com os números de lados da figura que você montou e o nome dessa figura. Aqui é uma resposta pessoal. Eu vou colocar algumas possibilidades de resposta aqui, né? Porque cada um fez um polígono diferente. Aqui do lado, eu coloquei uma tabelinha com alguns polígonos. Então, com 3 lados, 4 lados, 5 lados e assim sucessivamente até 10 lados. A figura que se forma e o nome dessas figuras. Então, olha lá, se você construiu uma figura de 3 lados, ela é um triângulo. Aí você vai colocar aí 3 lados e o nome da figura na frente, que é um triângulo. Se você construiu, como eu aqui, uma figura de 4 lados, então você vai colocar aí 4 lados e essa figura é chamada de quadrilátero. Se você construiu uma figura de 5 lados, você tem um pentágono. Se você construiu uma figura de 6 lados, você tem um hexágono. Se você construiu uma figura de 7 lados, você tem um heptágono. Se você construiu uma figura de 8 lados, você tem um octógono. Se você construir uma figura de 9 lados, você tem um eneágono. E se você construir uma figura de 10 lados, você tem um decágono. Então, aqui eu coloquei algumas figuras que eu mesma construí. Então, eu construí um triângulo com 3 lados, eu construí um quadrilátero com 4 lados, um hexágono com 6 lados e um octógono com 8 lados. E aí a resposta é de vocês. Então, eu coloquei uma possibilidade de resposta que foi as figuras que eu construí. Vocês vão colocar o número de lados e as figuras que vocês construíram. Na próxima página, atividade 15.3, página 102. Atividade número 1. Nos polígonos, podemos observar 3 elementos importantes: os lados, os ângulos e os vértices, como mostra a figura. Então, olha lá na figura. Nós temos aí um triângulo, um polígono de 3 lados. E aqui temos a representação do que é um lado, do que é o vértice e do que é o ângulo. Então, olha só. O lado dessa figura, essa daqui que eu coloquei em destaque vermelhinho. O que quer dizer o lado? O lado corresponde a cada segmento de reta que une os vértices consecutivos. Então, olha lá, o segmento de reta que une os vértices consecutivos. O que é vértice? Vértice é o ponto de encontro dos segmentos de reta dos lados. Então, o vértice é esse pontinho aqui, né? Nesse caso, nós temos 3 vértices. Então, são pontos de encontros
de segmentos de retas, que são o ponto de encontro dos lados. E os ângulos? O ângulo é a medida da abertura de dois segmentos de retas. Então, olha aqui, eu tenho aqui um ângulo. Nesta figura, neste caso aqui, nós temos um triângulo que tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Atividade 2. Preencha o quadro abaixo de acordo com a figura desenhada na primeira coluna. Então, vamos ver lá o quadro. Eu tenho a figura, eu tenho a coluninha da figura, né? A coluninha do número de lados, a coluninha de número de ângulos e a coluninha de números de vértices. Então, a gente vai preencher essa coluninha assim, com os números correspondentes a cada figura. Então, primeiro, número de lados. Aqui eu tenho uma figura com 1, 2, 3 lados. Então, vamos colocar o número 3. Agora, nós vamos contar o número de ângulos dessa primeira figurinha. Então, 1, 2, 3. Então, também tem 3 ângulos. E o número de vértices dessa figura? Vamos lá? 1, 2, 3. Então, 3 vértices. Então, eu tenho aqui uma figura que tem 3 lados. Então, ele é um triângulo que tem 3 ângulos e também 3 vértices. Na figurinha aqui, na vermelha, segunda figurinha aqui, eu tenho uma figura de 1, 2, 3, 4 lados. Então, é um quadrilátero. Então, essa figura tem 4 lados. Vamos contar quantos ângulos? 1, 2, 3, 4. Então, ela também tem 4 ângulos. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4. Então, ela também tem 4 vértices. Eu tenho essa outra figura aqui. Ela também é um quadrilátero. Então, ela possui 1, 2, 3, 4 lados. Vamos contar os ângulos. 1, 2, 3, 4 ângulos. Vértices. 1, 2, 3, 4 vértices. Essa figura aqui, vamos contar quantos lados essa figura possui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela é um pentágono, porque possui 5 lados. E quantos ângulos ela tem? Contando. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela também tem 5 ângulos. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vértices. A última figura agora. Vamos analisar essa figura, contando o número de lados dessa figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é um hexágono, porque possui 6 lados. Quantos ângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 ângulos. E vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. Atividade A. O que você observou nos números desse quadro? O que deu para a gente observar? Olhando aqui, cada figura e o número de lados, ângulos e vértices, a gente vê que cada figura tem a mesma quantidade de lados, de número de lados, de número de ângulos e do número de vértices. Então, em cada figura, o número de lados
ângulos e vértices são iguais. Na atividade 15.4, nós estamos na página 103. Para essa atividade, peça para a mamãe uma folha qualquer. Então, peguem uma folha para a gente poder fazer essa atividade. Atividade número 1. Pegue uma folha de papel e faça uma dobra qualquer. Vocês vão dobrar essa folha do jeito que vocês quiserem, tá? Ó, fiz uma dobra aqui qualquer. Tá? Em seguida, faça outra dobra de modo a sobrepor o vinco da dobra anterior, como mostra na foto. Então, nós vamos dobrar novamente. Olha lá. Então, dobrei novamente até sobrepor o vínculo. Dobrei novamente até sobrepor o vinco da dobra anterior. Tá? Conseguiram fazer aí? O ângulo formado pelas dobras é denominado ângulo reto. Então, olha só. Esse ângulo aqui, ó, que formou, ele é um ângulo reto. E ele está presente nos cantos de vários objetos. Veja as fotos. Antes de ver a foto, eu coloquei aqui no cantinho para vocês nunca esquecerem. O que é um ângulo reto? Então, o ângulo reto é um ângulo de exatamente 90 graus. Ele mede 90 graus. É um quarto de volta de círculo, tá? A atividade fala assim: ele está presente nos cantos de vários objetos. Veja as fotos. Então, observe aqui as fotos. Temos duas fotos. Aqui a gente tem um cartão postal e aqui uma caixa. E vocês conseguem visualizar onde estão os ângulos de 90 graus dessas figuras? Olha só, como falou, tá nos cantos. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Aqui também na caixa, aqui do lado de cá, do outro lado aqui. Aqui em vários pontos nós conseguimos visualizar o ângulo de 90 graus. Número 2. Use o ângulo de papel que você construiu e diga quais ângulos da figura abaixo são retos. Então, vocês vão pegar o papel que vocês dobraram, né? E vão encaixar nos cantos dessa figura. Encaixar nos ângulos dessas figuras para medir qual dos ângulos abaixo são de 90 graus, são ângulos retos. Olha só, aqui eu tenho uma figura de 5 lados que também tem 5 ângulos. Tem o ângulo A aqui, o ângulo B, o ângulo C, D e E. Então, olha só, vocês vão sobrepor a figura aqui, a dobradura, né? Vocês vão sobrepor a dobradura nos cantinhos, nos ângulos e vai me dizer quais deles são ângulos de 90 graus, são ângulos retos. Observando, eu tenho que são ângulos retos os ângulos dos vértices A e B. Então, quando você colocar a sua dobradura sobreposta aqui, você vai ver que o ângulo A e o ângulo B são ângulos retos de 90 graus. Quando você colocar no ângulo C, no D e no E, não terá a mesma medida
que o ângulo da sua dobradura. Na próxima página, nós vamos para a página 104, atividade 15.5. Número 1. Rodrigo foi assistir a um jogo de futebol com seu pai. Durante o jogo, ele ficou observando os desenhos do campo e, chegando em casa, começou a fazer um desenho. Ajude-o a terminá-lo. Então, olha só, Rodrigo ficou observando o campo de futebol e, quando chegou em casa, decidiu, desenhar o campo de futebol. Ele já desenhou metade aqui. Vocês vão completar esse desenho nessa atividade. Nós vamos ajudar o Rodrigo a terminar essa atividade. Então, o campo de futebol, ele é simétrico. Então, o que tem de um lado do campo também tem do outro. Então, vocês vão completar a figura para que se torne o campo de futebol. Atividade 2. Escreva um pequeno texto e descreva as formas geométricas que você visualiza no desenho. Então, eu coloquei aqui o desenho para vocês novamente no cantinho e a gente vai observar aqui quais são as formas geométricas que aparecem no campo de futebol. Olha só, eu consigo ver várias formas geométricas. Então, aqui é uma resposta pessoal. Você vai escrever um pequeno texto das figuras que você consegue observar. Eu coloquei aqui uma sugestão para vocês darem início ao texto de vocês. Então, no desenho do campo de futebol, podemos observar algumas figuras geométricas. O campo, em sua extensão, tem o formato de um retângulo. Então, olha só, ele tem o formato de um retângulo e ele apresenta vários retângulos aqui, né? Bem como a pequena e grande área, a grande e a pequena área. Então, na grande área aqui também é formado um retângulo, um quadrilátero. Aqui a pequena área também. O centro, nós temos um círculo. Então, vocês vão observando e vão escrever aqui o que vocês observam e as figuras geométricas, né? Descreva as formas geométricas que você visualiza nesse campo de futebol. Letra A. Há ângulos retos nessa figura? Se você olhar esse campo de futebol, né, que o Rodrigo desenhou, a gente consegue ver se tem ângulos retos, se tem ângulos de 90 graus nessa figura? Sim, né? Então, olha só, eu coloquei algumas sugestões aqui de ângulos de 90 graus. Na atividade B, está escrito indícios fazendo marcas em azul. Então, eu coloquei algumas. Vocês vão olhar aí, vão procurar todos os ângulos que vocês conseguirem, tá? Vocês vão, o máximo de ângulos de 90 graus, ângulos retos que vocês conseguem visualizar nessa figura. E vocês vão fazer os cantinhos aí de azul, esse ângulo de azul. Tudo bem? Próxima página, página 105, atividade 15.6. Número 1. O tangram é um quebra-cabeça de origem chinesa, formado por 7 peças que podem ser usadas para compor diferentes figuras. Aqui eu tenho um exemplo de tangram, né? Na atividade 1. Esse tangram aqui que vocês estão vendo tem no anexo de vocês. Atividade 2. Recorte as peças do tangram do anexo 8 e monte as figuras poligonais mostradas abaixo. Então, vocês vão lá para o livro de vocês, no anexo 8. Então, olha lá, anexo 8, atividade 15.6. No anexo 8, vocês têm a imagem desse tangram, tá?
vocês vão recortar as 7 peças, tá? Recorta tudinho separadamente as 7 peças. Aí, vocês vão montar essas figuras aqui. Observe que a gente tem quadriláteros, pentágonos e hexágonos. Então, vocês vão fazer essas 9 figuras. O Tangram é um quebra-cabeça, então vocês vão montar, encaixando as pecinhas e obtendo essas figuras aqui. Os quadriláteros, os pentágonos e hexágonos. Aqui tem um exemplo, então fica muito fácil de montar. Já na atividade 3, eu vou deixar como um desafio para vocês. A atividade 3 fala o seguinte: agora use as 7 peças, então tem que usar todas as peças do Tangram e monte um triângulo e um quadrilátero diferentes do que já foram apresentados. Então, olha só. Vocês vão pegar essas 7 peças do Tangram e montar um triângulo. E depois, as mesmas 7 peças, vocês vão montar um quadrilátero. Mas eu não quero um quadrilátero igual a estes aqui, que a gente já viu. Eu quero um quadrilátero diferente, tá? Então, fica esse desafio e depois o Tangram de vocês. Vocês podem montar diferentes figuras, usem a criatividade e se divirtam. Brinquem bastante com o Tangram, tá? Por hoje é só. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. Até mais!